Bom dia a todos. Vamos para mais uma aula. Vamos falar sobre evangelismo. Quem deve e como devemos evangelizar? O engraçado é que a própria pergunta ela já responde, né? O presbítero Tiago foi bem assertivo nesse tema aqui, onde a pergunta já é uma resposta. Evangelismo, quem deve e como devemos. Então vamos, baseados em um texto bíblico, nós vamos falar um pouco, discorrer um pouco acerca deste assunto. Vamos usar aqui o texto de Mateus, no capítulo 28. Aqui no slide está a partir do versículo 18, mas nós vamos ler, é oportuno a gente ler a partir do 16, porque lá no finalzinho a gente vai precisar falar um pouco acerca de algo aqui. Mateus 28, do 16 ao 20. Está escrito assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Bem, meus irmãos, nós falando de evangelismo, a gente tem vários textos bíblicos que nos amparam, que nos apoiam para falar deste assunto. Mas nós preferimos usar este texto, que é um texto bem tradicional, quando se vai falar de evangelismo e missões, para que a gente possa compreender melhor acerca desse estudo. O texto é bem claro quando ele fala que o próprio Jesus dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos. E se os irmãos observarem no slide, tem esses balãozinhos. Por quê? Porque é natural, queridos, que aqueles que são eleitos, que foram chamados, são salvos, eles caminhem na vida cristã. E, na verdade, essa questão de evangelismo não é que alguém, pastor, eu acho que eu não tenho chamado para evangelizar. Isso não existe. Todo mundo que está na caminhada cristã, ou seja, que está andando, que está indo, aí sim, vem uma palavra que ela é imperativa. Aquele ide ali, o sentido ele é uma afirmação e não uma palavra imperativa. Agora, o faça, aí sim, isso aí já é imperativo. Ou seja, se você é crente, se nós somos cristãos, se nós somos transformados pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, indo, caminhando, há uma ordem para que façamos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor tem mandado. E ele ainda diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mas vamos avançar para a gente compreender mais um pouco acerca de evangelismo, porque se nós
vamos fazer ou estamos fazendo evangelismo, nós precisamos pelo menos conhecer os fundamentos daquilo que nós vamos fazer. Quando alguém pergunta se somos cristãos, se somos crentes, e as pessoas começam a fazer outras perguntas, quando nós respondemos, na verdade nós estamos apresentando para essas pessoas os fundamentos da nossa fé. Não é que nós temos que defender Deus. Se nós tivéssemos que defender o nosso Deus, ele não seria Deus. Na verdade, o que nós defendemos, ou seja, é um termo que a gente usa na teologia, quando a gente está falando de forma apologética, ou seja, defendendo, nós estamos defendendo a nossa fé. Nós não estamos defendendo Deus, gente. Deus não precisa ser defendido. Nós defendemos a nossa fé. Deus é Deus, ele é soberano. Então vamos conhecer um pouco dos fundamentos do evangelismo. O primeiro fundamento do evangelismo: a autoridade de Jesus Cristo. Ou seja, por que eu preciso evangelizar? Por que evangelizar? Nós evangelizamos sob a autoridade de Jesus Cristo. Vamos relembrar lá o texto. O que o Senhor Jesus disse no início do versículo 18? É no 18? É isso mesmo. Jesus se aproxima e fala dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essas são as primeiras palavras de Jesus ali, naquele momento, reunido com os discípulos. Então, ele vai dar um argumento para os seus discípulos de o porquê evangelizar. Ele está dizendo assim: olha, eu tenho toda autoridade. Toda autoridade no céu e na terra está comigo. É isso que Jesus está falando para os seus discípulos. Aí, qual é o segundo fundamento para o evangelismo? A transformação do crente ou dos crentes em discípulos. Como assim, pastor? Primeiro, Jesus diz: eu tenho toda autoridade. Essa autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí, na sequência, ele fala assim: ide, portanto, fazei discípulos. E o que é fazer discípulos? Por meio do Evangelho, com o poder do Espírito Santo, o poder da palavra, transformar vidas. E o que é transformado na vida daqueles que ouvem o Evangelho? Primeiro, a primeira coisa que é transformada é a crença daquela pessoa. Depois vem o comportamento e depois a cosmovisão. Quando Jesus Cristo chama os discípulos a evangelizarem sob a autoridade da palavra dele, da palavra de Cristo, ele está dizendo assim: olha, vocês vão pregar, vocês vão falar do Evangelho, e aqueles que forem eleitos, eles vão ter a sua crença, seu comportamento e a sua maneira de enxergar o cosmos, enxergar você, enxergar o outro, enxergar a Deus diferente. Pessoas que não sabem o verdadeiro valor e o sentido das coisas criadas, elas vão passar a compreender o porquê disso aqui tudo em volta delas. Elas vão passar a entender, a compreender quem é Deus, quem são elas mesmas e quem é o outro. E com isso, elas terão mudadas a sua cosmovisão, seu comportamento e as suas crenças. O esposo convertido já não vai mais olhar a sua esposa como a outra metade que é completa. Vocês já ouviram essa... Ah, não, a minha outra metade está aqui. Gente, isso é tão herético que dá medo. Ou seja, o ser humano está dizendo que quem completa ele é a esposa. Às vezes sem perceber, porque o ser humano não é tão inocente assim não, tá? Mas às vezes sem perceber ele está lançando um fardo sobre a esposa dele e vice-versa também, tá? Que ela não vai suportar e que ele também não vai suportar, porque ele vai esperar dela que ela faça
tudo para que ele seja feliz ou para que ele tenha prazer, para que ele esteja satisfeito, e ela não vai conseguir, e quando for o inverso, ele também não vai conseguir, porque a única pessoa que nos satisfaz é Cristo, completamente. Isso é só um exemplo de mudança de cosmovisão. Os filhos não vão, um filho convertido não vai mais olhar para o pai como o herói dele. Ele vai olhar para Cristo. E o inverso também. Pais não vão olhar para filhos de maneira idólatra, ou seja, é aquele movimento. O evangelismo, o verdadeiro evangelismo, ele vai tirar o ser humano daquele processo de idolatria e vai transportá-lo, vai trazê-lo para o verdadeiro processo de adoração. Ou seja, vai ordenar os amores na vida daquele ser humano, aqueles amores, aquelas afeições que foram desordenadas lá atrás, quando Adão caiu. Aí a gente vai para o terceiro fundamento do evangelismo, doutrina. O versículo fala assim, ó, vocês vão falar sobre a minha autoridade, vocês vão ver pessoas tendo sua crença, comportamento e cosmovisão transformadas, mas isso acontece por uma coisa, pela minha doutrina. É isso que Cristo está falando. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Um dos fundamentos do evangelismo é doutrina. O quarto fundamento é a segurança em Cristo. E por que segurança em Cristo? Porque lá no finalzinho ele diz assim, ó, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus estava dando certeza aos discípulos que eles não estariam fazendo aquilo pela força do braço deles, mas eles estariam fazendo aquilo pela força do Espírito Santo e estariam seguros de que o Senhor Jesus, que está dando a ordem, que tem autoridade, que está garantindo que vai acontecer, ele está dizendo assim, vocês não estarão sós. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Vamos lá. Baseados nessa autoridade, é que nós somos enviados. E quando nós falamos somos, gente, não é eu simplesmente falar assim, eu vou fazer evangelismo. Eu sou tal, eu sou a tal, eu vou fazer evangelismo. Não, não é simples assim. As ações de Deus, elas sempre partem de maneira ordenada. Nós somos cristãos. Aonde é que Deus ajunta os seus filhos? Na igreja. Não se deve cumprir ações de Deus à parte da igreja. Ou seja, nós fomos criados e feitos, gente, para viver em comunhão. Tem pessoas que vivem desigrejadas. No entanto, essas pessoas estão fadadas ao fracasso na sua fé. E por quê? Porque elas não se sujeitam à autoridade, primeiro, de Cristo, que manda, que nos encoraja a congregarmos. Se ela não se sujeita à autoridade de Cristo, que é o Filho de Deus, como é que essas pessoas vão se sujeitar à autoridade do pastor? Porque de repente a pessoa, ela é assim, ela escolhe, eu quero estar numa igreja que o pastor é magro e alto. Aí ela vai, entra na igreja, aí chega lá, o pastor é até alto, mas não é magro. Foi então. Isso é um exemplo, tá, gente? Tem nada a ver com a nossa igreja, nada a ver. Vou emagrecer. Pastor, tem candidato a presbitério aí que riu, o senhor fica de olho, hein? Mas, queridos, é exatamente isso. O desigrejado, ele não gosta de se sujeitar a ninguém. Ele é
a imagem do homem pós-moderno, que tem aversão a todo e qualquer tipo de autoridade. Se você fala assim, dirigindo o culto, vamos levantar em reverência à palavra de Deus, e a gente sabe que ter reverência à palavra de Deus não é só ficar de pé, mas o dirigente do culto fala, vamos ficar de pé para ler a palavra. A pessoa, ela se sente como se ela fosse um soldado que estivesse no quartel atendendo a uma ordem de soldado sentido. É como aquilo, como se estivesse fulminando a vida do desigrejado. Aí ele não suporta nada que é autoritário. Autoritário não, nada que vem da autoridade. Então, nós precisamos compreender que as ações de Deus, elas são feitas pela igreja. A igreja tem estratégias bíblicas de evangelismo. E há vários projetos aqui com os quais você e eu podemos contribuir e ajudar, porque por muitos anos a nossa cultura evangelical, ela vem tentando mostrar para as pessoas que evangelismo é só você sair na rua e dar um papelzinho para a pessoa e dizer Jesus te ama. Ela não consegue muitas vezes enxergar que um curso, um seminário teológico, uma faculdade teológica é uma maneira também de você evangelizar, porque na verdade você está ensinando as escrituras para aquelas pessoas, ela está conhecendo a Deus, mas muita gente não consegue enxergar isso. Então os eleitos, aqueles que antes de serem chamados, regenerados, justificados e santificados para aguardar a glorificação, eram mortos. Isso aqui é só para a gente lembrar quem a gente era, tá? É só para a gente não esquecer de onde Deus nos tirou. Mesmo os eleitos, eles estavam mortos em pecados e delitos. Mas agora, com a crença, o comportamento e a cosmovisão transformadas pelo Evangelho, eles estão indo, eles estão na caminhada cristã. O que eles devem fazer? O que o texto diz aí? Pregar e fazer discípulos. Agora, eu vou fazer discípulo de mim mesmo, para que aquela pessoa que eu evangelizei, aquela pessoa que eu estou ensinando, para que ele comece a pensar assim, eu quero ser igual o Celção, eu quero ser igual o Clegilvan. Não. Nós vamos fazer discípulos de Cristo. Nós precisamos fazer discípulos de Cristo, não de nós mesmos. Nós vamos pregar o Evangelho, nós não vamos pregar a nós mesmos. Nós precisamos evangelizar e fazer discípulos que, independente do que acontecer na nossa vida, eles vão continuar seguindo a Cristo, o Cristo que nós pregamos. Então, gente, a trajetória do cristão na Terra, ela gera frutos. E qual é o objetivo dos frutos gerados? A glória de Deus, glorificar a Deus. E um destes frutos é fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que está implícito nessas palavras aí? A Trindade. Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está ensinando como deve ser. Vamos avançar. E o texto diz assim, ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha o que a gente precisa ensinar no evangelismo e discipulado. Nós precisamos ensinar as pessoas quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo. A gente não consegue enxergar esses elementos dentro do texto aí? Deus, Cristo, Espírito Santo. O que é a Trindade? Quem é o homem? Todos estes elementos estão envolvidos neste processo de evangelismo, gente. Não é só chegar para alguém e dizer, Jesus te ama.
e a pessoa está lá, ó, com a barriga, está encostando nas costas, cheio de fome. Já tem outros que eles não falam nem que Jesus ama aquela pessoa que está faminta, mas eles chegam com o alimento. Aí cuidado para não cair num engano da teologia liberal, tá? A pessoa já chega com alimento e acha que aquilo ali é evangelismo. Um evangelismo terapêutico que matou a fome no sentido físico. Sim, o bichinho ficou com o buchinho cheinho. Mas e aí? Quem é Deus para ele? Quem é Cristo? Quem é o Espírito Santo? Quem ele é? Qual é a função dele nessa coisa criada, no cosmos, no mundo? Ele vai estar de barriga cheia. E daqui a pouco a barriga vai esvaziar e ele vai continuar não conhecendo a Deus, nem Cristo, nem o Espírito Santo, nem Trindade, nem quem ele mesmo é. E nem tampouco quem é o outro que o alimentou. Então, no evangelismo a gente precisa responder a essas perguntas. Responder para quem não está perguntando, mas quem tem necessidade de conhecer. A pessoa que vai ser evangelizada, muitas vezes ela não vai nos perguntar isso, mas nós precisamos responder. Quem é Deus? A primeira coisa que Deus Ele é Deus. Ele é Pai, Ele é Criador, Ele é soberano, Ele é Salvador, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ou seja, nessa primeira abordagem de quem é Deus, a pessoa que está sendo evangelizada, ela precisa ser confrontada com esse conceito de Deus para que ela consiga se enxergar, ou seja, para que ela veja a pequenez dela. Opa, Deus, Ele vê tudo, sabe tudo, faz tudo, sim. E é claro que essas pessoas, ao serem abordadas, uma das primeiras coisas que ela fala é o seguinte: mas se Deus é isso tudo aí que você está falando, por que Ele permite que eu esteja nessa situação? Ou seja, a maioria dos evangelizados, numa primeira abordagem, a primeira coisa que eles fazem é assim: vem cá, Deus, senta aqui no banco dos réus, senta nessa cadeirinha aqui que eu vou começar a te julgar. Quer dizer que eu estou aqui na rua, na lama, no fundo do poço, passando fome, minha família está toda destruída, e você, sendo isso tudo, permite. A culpa é de Deus. Ele vai colocar a culpa em Deus. Precisamos ensinar quem é Cristo. Primeira coisa que Cristo é Deus. Cristo é Deus. Ele é o Verbo que se fez carne, Ele é o Filho do Deus vivo que encarnou e habitou entre nós. Como a Escritura fala, Ele é a exata expressão de quem Deus é. É por isso que estamos afirmando aqui que Cristo é Deus. Você quer saber quem é Deus? Olha para Cristo. Mas, se eu quiser saber quem é Cristo, olha para o Evangelho. Pastor, eu olho e muitas vezes não entendo, pede a ajuda do Espírito Santo. Não é com a nossa simples capacidade intelectual que nós conseguimos compreender o Evangelho. A Bíblia não é um livro qualquer, ela é um livro diferenciado. Você está lendo e o autor pode estar ali com você. Quando eu digo pode estar, porque quando o ser humano não é um eleito, Deus está ali com ele por ser onipresente. Agora, quando é um eleito, ele está ali lendo a Escritura e Deus está com ele porque o Espírito Santo de Deus habita nele. É diferente. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Ele é o Consolador que guia e santifica a igreja em toda a verdade. Vocês lembram quando Jesus, lá em João, no Evangelho de João,
ele está reunido com os discípulos e Jesus fala assim para os discípulos: olha, eu tenho muita coisa ainda para falar com vocês. E talvez os discípulos tenham ficado curiosos assim: então fala logo, Jesus, fala logo, que o ser humano é meio ansioso, né? Quando alguém diz assim, ó, eu tenho um negócio para te contar, ele já fica se coçando. Quer ver um negócio que às vezes dá nervoso nas pessoas? É alguém falar assim: rapaz, eu tenho um negócio para te falar, e a pessoa fica enrolando para falar. É terrível. Aí Jesus: mas vocês não estão preparados ainda para ouvir. Porque Jesus estava para ser morto, crucificado, ressuscitado. E ele estava tentando explicar para os discípulos a seguinte coisa: ele estava querendo dizer assim, olha, eu preciso ir. Se eu não for, vocês não vão ser preparados para compreender as demais coisas que eu tenho para falar com vocês. E isso demonstra, até certo ponto, o quanto a revelação de Deus, gente, é progressiva. Deus não se revelou assim de uma vez, não. Na linha do tempo, Deus foi se revelando progressivamente. Aí os discípulos olharam assim, desanimados. Aí Jesus fala assim: olha, daqui a pouco vocês não vão me ver mais, mas vocês esperem um outro pouco e vocês vão me ver. Eu vou morrer, vocês vão ficar tristes. O mundo vai dar risada, vai se alegrar, mas vocês vão ficar tristes. Só que tem o seguinte: a tristeza de vocês, ela vai se converter em alegria, e o mundo vai se entristecer. O que Jesus estava falando? Ele estava dizendo assim: olha, eu vou morrer, vocês, meus discípulos, vão se entristecer, só que eu vou ressuscitar. Vocês vão se alegrar, o mundo vai entristecer. Aqueles que estavam alegres, mata Jesus, solta Barrabás, na ressurreição de Cristo, esses se entristeceram. Agora, os discípulos de Jesus se alegraram. Quando o viram, o adoraram. Lembra lá do versículo 16, 17 que lemos? Jesus disse assim: ó, vão lá para o monte tal, vou encontrar com vocês lá. Quando viram Jesus, se alegraram. Mas foi todo mundo que se alegrou? A Bíblia diz aqui que alguns duvidaram. Este mesmo tipo de processo, gente, vai acontecer no evangelismo. Algumas pessoas, ao ouvirem esse verdadeiro evangelho, ou seja, ao compreenderem quem é Deus, quem é Cristo, quem é a Trindade, quem é o Espírito Santo, quem são elas, quem são os outros, o propósito da vida, algumas pessoas vão se alegrar e vão ser regeneradas e adorar a Deus, mas outros vão... Será? Não é bem assim não, hein? Porque nós vamos sair, gente, a evangelizar num mundo onde as pessoas têm maneiras diferentes de enxergar as coisas. E não adianta eu tenho que sim me esforçar ao máximo para falar com as pessoas de acordo com o lugar, de acordo com o nível de instrução das pessoas, para alcançá-las. Não adianta eu querer chegar num local onde as pessoas têm pouca instrução e ficar usando termos teológicos complicados sem dar o significado daqueles termos para as pessoas e elas não compreenderem nada. É como cantar em chinês ou em inglês para uma pessoa que não entende. Ela vai gostar da melodia, mas quando ela vê a letra da música, ela vai dizer assim: eu estava até dançando com aquele ritmo, mas eu não gostei da letra, essa letra é péssima. Assim é pregar o evangelho usando os termos e a linguagem errada. Assim também como chegar no meio de intelectuais e ficar, como é que o pastor Michel fala? Igual aqueles pica-fumo, falando um linguajarzinho simples, querendo dar uma de humilde, quando na verdade você precisa usar mesmo uma linguagem rebuscada, que alcance aquela pessoa, porque ela está acostumada com aquele tipo de linguagem. Opa, aguardar 1 hora. O negócio vai reiniciar aqui. Então, gente, a Trindade é a tripla personalidade desse Deus que é um,
em essência, toda vida 3 em pessoas, sendo cada pessoa 100% divina. Pastor, a gente vai ensinar isso aí tudo no evangelismo? Não, gente. Isso aqui é só para nós termos uma ideia de que nós precisamos inicialmente apresentar o evangelho de maneira geral para a pessoa, trazê-la à igreja para que ela se submeta ao que nós estamos se submetendo hoje. Então, nós estamos se submetendo a quê aqui, pastor? Ao discipulado. EBD também é discipulado, gente. Nós estamos sendo moldados pelo Evangelho para aprendermos essas coisas aqui e quem somos. Gente, muitas vezes dentro da igreja, a gente chega e aborda um crente e pergunta quem é Deus? O crente não sabe, gente. Não se assuste com isso não, tá? Eu fiquei uma vez espantado quando eu vi um pastor falando que ele fez uma pesquisa na igreja dele, um pastor reformado, presbiteriano. Ele fez uma pesquisa na igreja dele para saber qual era o programa de TV que mais os crentes viam quando não estavam nos cultos na sua igreja. E ele chegou à conclusão que os crentes da igreja dele, uma igreja reformada, o programa que eles mais viam era o programa do Romildo Ribeiro Soares, o R.R. Soares. O povo ali, dia a dia, sendo ensinado na boa doutrina, gente, e se alimentando com migalhas. Eu não refresco, gente, esse tipo de coisa. Não refresco. É literalmente se alimentando com migalhas. E às vezes o pastor está ali no labor exegético, ou seja, estudando o evangelho profundamente para saber o significado exato da palavra, orando, se consagrando para trazer um bom alimento para as ovelhas, para a igreja, e as pessoas chegam em casa, vão se alimentar com qualquer coisa. Qualquer coisa. Assim, ou seja, não dá para entender, não dá para compreender. E quem é o homem? Quem somos nós? Não somos criadores, somos criatura, pecadores, mortos, necessitados de Deus. É claro que quando o homem é regenerado, ele continua sendo criatura. Ele continua sendo pecador, só que um pecador regenerado. Só que ele saiu da morte para a vida. Aí ele não necessita mais de Deus? Necessita, sim. Sempre, até na eternidade, continuará necessitando de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 1 e versículo 1. Tá dando para ver legal essa imagem aí, esse videozinho? Vocês estão conseguindo ver tanto da esquerda quanto da direita? Então, o que está acontecendo nesse da esquerda aqui? Ó? Alguém aí que está vendo, consegue discernir o que é isso aqui? O que foi então, irmão? Mergulhadores e tem tubarão ali, ó. Vocês estão conseguindo sacar que a imagem da esquerda é uma imagem mais clara do que acontece ali, ó, na direita. À direita está o oceano. À esquerda aqui está o fundo do oceano. Mas vamos a Hebreus, capítulo 1 e versículo 1. Alguém lê, por favor, em alto e bom tom. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então a gente tem pelo menos umas 7 ou 8 perguntas em cima deste versículo aí que eu preciso que os irmãos me respondam. A primeira é: Deus fala? Sim ou não? Ele falou no passado? Tem certeza? Por que vocês têm certeza?
Porque o irmão acabou de ler. A irmã Neta já deu logo um Kamehameha em mim aqui, ó. Porque ele acabou de ler, está escrito. Deus falou muitas ou poucas vezes? De quantas maneiras Deus falou? Várias? A quem Deus falou? Aos pais, aos patriarcas. Por meio de quem Deus falou? Dos profetas? Muito bom. Deus nos fala hoje? Por meio de quem Deus fala hoje? Jesus Cristo, nosso Salvador. Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora eu vou botar vocês num caminho estreito. Então me mostra aí Jesus falando com você. Cadê Jesus falando? Olha o Tiagão, outro Kamehameha eu tomei aqui. Ó. Tiago já levantou logo uma Bíblia ali pesada, densa. O Tássio lá atrás já quase arremessou a Bíblia em mim. Deus fala hoje por meio do Filho. E onde é que a gente ouve a voz do Filho? A gente roda, e acaba aqui. Ó. A gente faz um monte de volta e chega naquele texto dos discípulos no caminho de Emaús, e Jesus, como um estranho, chega ali, fazendo aquelas perguntas, caminhando com eles, falando, mostrando para eles que de Gênesis a Malaquias está falando dele. O coração daqueles homens que estavam desanimados arde, queima, porque é isso que deve acontecer quando a gente ouve o Evangelho, é para o coração da gente arder mesmo, queimar, quando somos confrontados com esta verdade que é incontestável, é para o nosso coração arder mesmo, ainda que não arda, ainda que não reconheçamos na hora, porque às vezes a pessoa passa a pregação inteira ouvindo o Evangelho, o coração ardendo, queimando, e às vezes é só quando ela chega em casa, como aqueles discípulos, que ela se atenta e ela fala assim: rapaz, o Evangelho estava falando comigo. O tempo todo meu coração estava ardendo, eu achava que estava falando com a minha esposa, era comigo. Eu achava que era com o Daniel, era comigo, meu coração estava, era para mim. Deus estava falando comigo. E às vezes a gente nem percebe, gente, mas quando o Evangelho é pregado numa igreja, ele está falando não é só comigo, nem contigo, é com todos. O Evangelho é para todos. É por isso que a gente não prega de forma temática aqui. Porque se eu começar a pregar de forma temática, eu vou atingir um objetivo, mas eu deixo outros de fora. Foi, Marcão? Foi tu, Marcão? Então vamos lá, gente. O que é evangelismo? É levar pessoas a conhecerem o todo da grande história da salvação, mas não somente o todo, também cada texto, a fim de que compreendam os detalhes dessa grande história. Agora sim, o porquê olha o oceano, e aqui à minha esquerda, olha lá o mergulhador, olha o tubarão lá tentando agarrar a perna dele. Ó. Quando eu mostro só o oceano para a pessoa, quando eu digo assim para ela, Jesus te ama, ele sim, tudo bem, Jesus me ama. Agora, quando você explica melhor quem Deus é, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo, você está puxando aquela pessoa que está na superfície da água para o fundo. É literalmente afogando ela nas águas mesmo, para que ela veja que esse lindo oceano não é só maravilhas, não é um evangelho tabajara não, lá no fundo, olha os perigos que tem. Quem já leu nos Profetas Menores um texto que fala assim, olha, o pastor Daniel, eu sei que leu, que outro dia a gente estava conversando, ele falou assim, o caminho do Senhor é na tormenta e na tempestade.
Você chega e diz para a pessoa, evangelizando, Jesus te ama. Ela, ai que bom, eu realmente eu preciso ser amado. Isso é um tanto até psicológico. Porque uma das vertentes da psicologia é o seguinte: o homem precisa ser bem alimentado, e outra coisa que ele precisa ser, ter suas satisfações e desejos feitas. Uma delas é ser amado. É por isso que muitas vezes quando você vai a um psicólogo e ele deixa lá você falando, aí depois ele chega e fala para você assim: você não pode, você tem que chegar diante do espelho e falar assim, minha filha, eu sou linda, eu sou lindo. Às vezes está virado assim num tribo-fu. Mas a pessoa vai mentir diante do espelho. Ah, realmente eu estou lindo, eu estou linda. Mentira, gente. Não está. Aí você evangeliza a pessoa, traz para a igreja. Aí a pessoa senta ali, banquinho todo confortável, ar-condicionado tinindo, 17 graus. O pastor Michel vem com a jaqueta dele, aquela jaqueta de Polo Norte, Polo Sul. Aí liga o bicho ali no 17, você está aqui morrendo de frio. Aí ele chega pensando que alguém vai dizer: ei, você meu lindo que está visitando hoje a igreja, Jesus te ama demais, esse culto é só para você. Não. Aí a madeira começa a descer ali, ó, de cima para baixo. Você é um miserável, pecador, assim como eu sou, necessitado de Cristo. Se não for Deus limitar a violência, se não for Deus limitar o teu desejo de se prostituir, teu desejo de roubar, matar, você vai sair fazendo essa pestilência toda no mundo. Aí o camarada olha assim: meu Deus, ontem eu fui lá na psicóloga, ela disse tudo ao contrário disso aí. Ela disse que eu tenho que me achar lindo, que eu tenho que ser bonito, que eu sou isso, eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou, e papapá, não sei o quê. Aí o evangelho vem e desnuda a gente. Gente, isso é evangelismo. Jesus te ama, sim. Agora, leva o bichinho para o fundo do mar ali, para ele sentir o que é o tubarão tentando arrancar a perna dele. Leva ele para o fundo do mar. Aprofunda ele no discipulado, para que ele aprenda que esse evangelho tabajara, que nem evangelho que estão pregando por aí, é uma mentira. Nós precisamos sim, gente, saber o que verdadeiramente é evangelismo e falar desse amor de Deus para as pessoas. Vamos lá. Agora, o porquê que nós lemos o versículo 16 e 17, que dizem assim, de Mateus 28. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Imagina essa cena, gente. Os discípulos de Jesus, aqueles que andavam diariamente com Cristo. Quando se deparam com Jesus ressuscitado, uns não aguentam e começam: Senhor, Tu é digno de adoração. Levanta as mãos, choram, se prostram. E outros, igual esse bonequinho, começaram a rodar. Rapaz, será que é ele mesmo? Não é possível. Nós vimos. Não, nós não vimos não, porque nós fugimos. Só quem ficou lá foi a mãe dele, João. Nós fugimos, a gente nem foi ver a crucificação. Mas os nossos irmãos falaram que ele foi crucificado, ele foi morto. Será que é ele mesmo? O que a gente espera quando a gente chega diante de uma cena dessa? Gente? Eu, sinceramente, o que eu esperava era que a gente lê a história de Gideão, né? Aí tinha os corajosos e os covardes. Só que a gente tem que ter o cuidado de, quando lê a Bíblia, a gente não olhar para um texto e falar assim: não, isso aqui é doutrina. Aquele texto de Gideão, se eu fosse olhar para aquele texto, que ele só ficou aqui com, não foi 300? De 20 e poucos mil ele ficou com 300, e fala: não, isso aqui é doutrina.
Toda vez que alguém duvidar, ele é covarde. Eu não posso transformar aquele texto em doutrina, porque ele não é doutrina, é um texto histórico. E tem texto histórico que é doutrina também. Jesus, em vez de falar assim, ó, vocês que duvidaram, vão para lá porque eu tenho um negócio a tratar aqui com aqueles que me adoram. Não se trata disso. Jesus, em vez de repreender eles, Jesus pega todos, tanto os que duvidaram quanto os que adoraram, e fala assim, ó, eu tenho uma missão para vocês. Aí ele começa no 18 em diante. Toda autoridade está sobre mim. Ide, pregai o evangelho, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu fico imaginando a reação, Tiago, daquele, poxa, até eu que duvidei, eu também. É legal, né, irmãos, a gente perceber nisso aqui, é legal e ao mesmo tempo pega a gente pelo pé, tá? Porque no fundo que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, não tem desculpa para não evangelizar. Ah, pastor, eu sou medroso, eu tenho medo de evangelizar e o mendigo sentar a mão na minha cara. Assim, eu acho que eu sou tímido por causa do meu jeito, eu duvido, tem coisa que eu duvido, a pessoa está pregando ali, tem coisa que eu duvido. Mas você é eleito, você é salvo, e Jesus não te deixou de fora da grande comissão. Não tem para onde correr. Ah, eu sou tão tímido. Mesmo com a timidez, Jesus, por meio do evangelho pregado na igreja, por meio dos treinamentos evangelísticos que partem da igreja, não é pelo nosso bel prazer e nossa linda vontade que a gente vai, eu vou montar uma estratégia assim, assim, assim. Se engaje nos processos da igreja, se engaje nos voluntariados, nos trabalhos voluntários da igreja, que tem maneiras de fazer evangelismo, mesmo sendo medroso, mesmo duvidando das coisas, mesmo sendo tímido, mesmo não tendo uma boa oratória, tem outras maneiras de evangelizar. Não tem desculpa. Jesus também escolhe medrosos que duvidam. Ele poderia ter mandado os que duvidaram ir embora, mas ele os encorajou com a autoridade da sua palavra. Estamos caminhando agora para o final aqui. Vamos lá. Vamos responder a pergunta, né? Lá no começo dos slides fala evangelismo, né? Quem e como devemos fazer, né? Como devemos evangelizar. Quem deve ouvir a voz de Jesus é a igreja. Vocês concordam com isso? Sabe por quê, gente? Quem deve ouvir a voz de Jesus é a igreja? Conforme está aí, ó, no versículo 18. Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo, falou para quem? Ele falou para qualquer pessoa? Falou para a igreja, falou para discípulos. Então, quem deve ouvir a voz de Jesus é a igreja. Não espere que quem não faz parte da igreja do Senhor ouça a voz de Jesus. Os ouvidos deles não estão preparados para ouvir a voz de Jesus. Quem deve se submeter à autoridade de Jesus é a igreja. Ele disse, ó, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Aqui está implícito o seguinte, eu tenho autoridade inclusive sobre a minha igreja, sobre vocês. Quem deve caminhar fazendo evangelismo sem acepções de pessoas é a igreja, porque está escrito lá, todas as nações. Ah, pastor, não vou dar uma de Jonas, não quero ir para Nínive não, lá é muito perigoso, vão arrancar meu couro, vão me empalar, não quero. Gente, vai passar trabalho, vai passar apuros, não tem esse negócio de eu não quero, eu não vivo mais eu. Cristo vive em mim, Cristo vive em nós, gente. Então, quem deve batizar? A igreja. A igreja batiza os convertidos.
Quem deve discipular? A igreja. E quem é que deve estar segura pela presença de Deus e pela promessa da consumação? A igreja. Olha o que o Senhor disse: eu estou convosco até a consumação dos séculos. Nessa caminhada de ir fazer discípulo, batizando em nome do Pai, ensinando a guardar, eu estou convosco. É fazer tudo isso na segurança de que Cristo está conosco. Vamos lá. O que está escrito aí, gente? Evangelismo não é coisa de quem? Hã? Mas os arminianos não são os caras do evangelismo? Só quem evangeliza não é arminiano, não é pentecostal? Sim ou não? Não. Gente, evangelismo não é coisa de arminiano ou de calvinista, não. Não é coisa de pentecostal ou reformado. Evangelismo não é coisa de crente tradicional ou renovado. Evangelismo é a grande comissão da igreja. Se o meninozinho lá é da igreja, ele é arminiano, ele foi comissionado para evangelizar, é coisa dele sim isso. É coisa de igreja. Você é calvinista, eu sou calvinista, fomos comissionados, isso é coisa de igreja. Não vamos entrar numa falsa ideia de que, não, pastor, pessoal, predestinado mesmo, uma hora Deus vai alcançar ele. Sim, aí porque uma hora Deus vai alcançar ele, eu não vou fazer o que eu tenho que fazer, que é evangelizar, pregar. Por que a gente insiste aqui na pregação expositiva, domingo a domingo, evangelho, 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 até que um dia uma visitante aqui me chamou e falou assim: engraçado, né, pastor? A gente vem aqui, eu já vim 3 domingos, parece que a mensagem é repetida. Aí eu olhei para ela assim, eu falei: não parece que é repetida não, é repetida. O evangelho é repetitivo. É isso aí mesmo que você ouviu, minha irmã. É criação, queda, redenção, consumação. É Jesus Cristo encarnou, cumpriu seu ministério, morreu pela igreja, ressuscitou, está santificando a igreja por meio do Evangelho e do Espírito e prometeu que vai voltar para buscar essa igreja. É porque eu estava esperando assim uma novidade. Eu falei, mas a novidade é essa repetição, domingo a domingo. Essa é a grande novidade. É a boa nova. É você escutar essa história, porque num domingo que você não escutar essa história, sua fé começa a enfraquecer. Para de escutar essa historinha repetida para você ver se você não vai parar lá nesses forrozão da vida aí e não volta mais. Quando você vê, você vai estar congregando na igreja do pastor Faustão. Meus irmãos. E lá não vai ser glória a Deus e aleluia não, tá? É só aqueles, orra meu. Vamos glorificar a Deus, meus irmãos. A nossa igreja tem vários projetos que são... ouçam bem, meus irmãos, inclusivos, no sentido de incluir toda a membresia, toda a igreja no evangelismo, no trabalho para o engrandecimento do reino de Deus. Ore, continue se consagrando, se voluntariando para os trabalhos da igreja, para os trabalhos do reino de Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.